Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o cumpri, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Além disso, tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outra vara e escreve nela, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta-os um ao outro em uma só vara, e elas se tornarão uma na tua mão. E quando os filhos do teu povo falarem a ti, dizendo: Tu não nos mostrarás o que queres mostrar-nos com essas coisas? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as colocarei com ele, com a vara de Judá, e farei delas uma vara, e elas serão uma na minha mão. E as varas em que tu escreveste estará na tua mão diante dos seus olhos. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra. E eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles, e eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos. Nem mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma das suas transgressões. Mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos, e observarão os meus estatutos, e os cumprirão. E eles habitarão na terra que eu dei a Jacó, meu servo, em que vossos pais habitaram, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E meu servo Davi
será o seu príncipe para sempre. Além disso, eu farei um pacto de paz com eles. Será um pacto perpétuo com eles. E eu os estabelecerei e os multiplicarei e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo também estará com eles. Sim, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os pagãos saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Capítulo 38. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, posiciona a tua face contra Gog, terra de Magog, o principal príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal, e eu te virarei de volta e colocarei anzóis nas tuas mandíbulas, e te trarei adiante a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com todos os tipos de armadura, uma grande companhia com broquéis e escudos, todos manejando espadas, a Pérsia, a Etiópia e a Líbia com eles, todos eles com escudo e elmo, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, todas as suas tropas e muitas pessoas contigo. Estejas tu preparado e prepara-te a ti mesmo, tu e toda a tua companhia que está reunida para ti, e se tu um guarda para eles. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos tu virás à terra que é trazida de volta da espada e é juntada dentre muitas pessoas contra os montes de Israel, que sempre foram desertos, mas é gerada dentre as nações, e habitarão seguramente todos eles. Tu subirás e virás como uma tempestade, serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitas pessoas contigo. Assim diz o Senhor Deus, e também virá a suceder que ao mesmo tempo coisas virão à tua mente, e tu terás um mau pensamento, e dirás: Subirei à terra de aldeias não muradas, eu irei àqueles que estão em repouso, que habitam seguramente, todos eles habitam sem muros e não tendo barras nem portões, para tomar o despojo e tomar a presa, para virar a tua mão sobre os lugares desolados que estão agora habitados, e sobre o povo que está reunido dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens que habitam no meio da terra. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis, todos os seus jovens leões te dirão: És tu vindo para tomar o despojo? Ajuntaste a tua companhia para tomar a presa? Para carregar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para levar um grande despojo? Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que o meu povo de Israel habitar seguramente, tu não o saberás? E virás do teu lugar, das partes do norte, tu e muitas pessoas contigo, todos eles montados sobre cavalos, uma grande companhia e um poderoso exército. E tu subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Isso será nos últimos dias, e hei de trazer-te contra a minha terra, para que os pagãos possam me conhecer quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: És tu aquele de quem eu falei nos tempos antigos, pelos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias muitos anos, que te traria contra eles? E acontecerá no mesmo tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha fúria subirá à minha face, porque no meu ciúme e no fogo da minha ira eu falei: certamente naquele dia haverá grande tremor na terra de Israel, de tal modo que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença, e os montes serão derrubados, os lugares íngremes cairão, e todo muro cairá no chão. Porque eu chamarei uma espada contra ele através de todos os seus montes, diz o Senhor Deus.
A espada de cada homem será contra seu irmão, e contenderei contra ele com peste e com sangue, e choverei sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas pessoas que estão com ele, uma transbordante chuva e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal. E eu te virarei de volta, e deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir das partes do norte, e te trarei sobre os montes de Israel. E eu atingirei o teu arco da tua mão esquerda, e farei com que as tuas flechas caiam da tua mão direita. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Te entregarei aos pássaros vorazes de todo tipo e aos animais do campo para seres devorado. Tu cairás sobre o campo aberto, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E eu enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam descuidadamente nas ilhas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então eu farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e não mais os deixarei poluírem o meu santo nome, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e é feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual eu tenho falado. E aqueles que habitam nas cidades de Israel irão adiante e acenderão e queimarão as armas, tanto os escudos quanto os broquéis e arcos e flechas e bastões de mão e as lanças, e eles os queimarão com fogo por 7 anos, de maneira que não tirarão madeira alguma do campo, nem cortarão nada das florestas, porque eles queimaram as armas com fogo e despojaram aqueles que os despojaram e roubaram aqueles que os roubaram, diz o Senhor Deus. E acontecerá que naquele dia eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos passageiros no leste do mar. Pararão os narizes dos passageiros, e lá enterrarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de Amon-Gog. E a terra de Israel os estará enterrando durante 7 meses, para que eles possam limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles um renome o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens de contínuo trabalho, percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiveram ficado sobre a face da terra. Para limpá-la durante 7 meses farão esta busca. E os passageiros que passarem pela terra, quando algum deles vir o osso de um homem, então ele colocará um sinal junto a ele, até que os enterradores o tenham enterrado no vale de Amon-Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim eles limparão a terra. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus: fala a toda ave emplumada e a cada animal do campo: reuni-vos e vinde. Ajuntai-vos de todo lado para o meu sacrifício, que eu sacrifício por vós, um sacrifício grande sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros e de cabras e de novilhas, todos os cavalos de Baçã. E comereis a gordura até que sejais cheios, e bebereis sangue até que sejais bêbados, no meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. Assim sereis fartos à minha mesa, com cavalos e carruagens, com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu colocarei a minha glória entre os pagãos, e todos os pagãos verão o meu juízo, que eu executei a minha mão que pus sobre eles. Assim a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, daquele dia em diante. E os pagãos saberão que a casa de Israel foi ao cativeiro por sua iniquidade, porque eles transgrediram contra mim. Portanto, eu escondi minha face deles e os entreguei na mão de seus inimigos. Então eles caíram todos à espada,
de acordo com a sua impureza e de acordo com as suas transgressões, eu tenho feito a eles e escondi minha face deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora eu trarei novamente o cativeiro de Jacó e terei misericórdia sobre toda a casa de Israel e serei ciumento por causa do meu santo nome. Depois que eles tiverem carregado a sua vergonha e todas as suas transgressões pelas quais transgrediram contra mim, quando habitaram seguramente sua terra, e ninguém os deixava temerosos, quando eu os tiver trazido novamente dos povos, e os tiver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado por eles à vista das muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e que os fiz ir ao cativeiro entre os pagãos, mas eu os reuni em sua própria terra, e não mais deixarei nenhum deles lá, nem esconderei mais a minha face deles, porque eu derramei o meu espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor Deus.